Olá pessoal, eu sou Aguinaldo Guimarães e neste vídeo eu vou mostrar como desenvolver a tabela do Campeonato Brasileiro de 2022 utilizando HTML e CSS. Todo o projeto vai estar no meu portfólio de projetos e também no GitHub. O link para quem quiser visitar ou clonar o repositório, vai estar aí na descrição do vídeo. Nós iremos desenvolver este projeto utilizando três formas possíveis, que será tabelas, CS Grid e Flexbox. De antemão eu já digo o seguinte, as tabelas, no passado, elas eram muito utilizadas, as tabelas do HTML. Se você queria personalizar um layout, era com tabela que tudo isso era feito. Mas com o passar do tempo e a evolução do HTML, principalmente do CSS, hoje as tabelas são única e exclusivamente utilizadas para quando precisamos mostrar algum dado tabelado, em nossas páginas. E não para desenvolver layout. Portanto, você não usa tabelas para alinhar o conteúdo do seu site. Tabela não é a melhor forma para tratar de design. Tá bom, então por que vamos fazer tabelas? Para entender como era feito antigamente. Para aprender como utilizar as tabelas em nosso HTML e como inserirmos uma linha, uma célula, um título, etc. Tenha em mente que, antigamente, a forma que tratava-se a questão da responsividade das páginas era diferente do que nós temos hoje. Nós tínhamos as páginas de internet bem antes que os dispositivos móveis. Portanto, as preocupações da época eram apenas com os tamanhos dos monitores. E esses tamanhos de monitores seguiam um padrão, assim como seguem até hoje, porém hoje tem muito mais tamanhos do que antigamente. Aqui no Excel, eu vou falar algo básico, Se você já conhece, ótimo. Ótimo que você já tem embasamento para prosseguir nas aulas, prosseguir aqui no conteúdo. Se você não conhece, porque você é novo, está começando agora, esse é um conceito que você tem que entender, que é o seguinte, isso aqui, tudo isso aqui seria tabelas, Então eu vou colocar borda aqui numa parte da tabela, só para vocês entenderem. Vamos supor que a nossa tabela é esse conteúdo aqui. Então aqui eu tenho linhas, que são representadas por esses números aqui. Então eu tenho a linha 4, a linha 5, a linha 6, assim por diante. Então cada linha e cada coluna. As colunas são representadas pelas letras. Isso aqui no Excel, no HTML não tem representação de letras. Mas você tem que entender que são colunas e linhas. E cada retângulo desse aqui é uma célula. E isso tudo aqui é a tabela. Esse é o conceito básico de uma tabela. Você sabendo disso, você vai conseguir entender lá como que o HTML trabalha para poder criar e inserir tabela nas páginas, Então vamos para o HTML, parar de enrolação e pôr a mão na massa, certo? Vamos lá, eu já estou aqui com o Visual Studio Code aberto, E vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta. Você pode criar onde você quiser, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui no caminho meu que eu utilizo os meus códigos, para ficar mais fácil de eu localizar depois. Então, eu vou vir aqui na minha playlist dev, já tenho duas pastas. Eu vou criar uma terceira pasta aqui, novo, pasta. Eu vou chamar essa pasta de tabelas, tá? Tabelas. Beleza. Vocês podem jogar essa pasta aqui na área de trabalho ou em qualquer outro lugar do seu computador, tá? Não tem problema nenhum. O que você tem que fazer aqui, Clicar em File, no Visual Studio Code, File, Open Folder, que é abrir pasta. E agora eu tenho que apontar para aquela pasta que eu acabei de criar, Então ela está aqui, no caso da minha, está em Documentos, Aguinaldo, YouTube, canal Aguinaldo, Playlist Dev, Tabelas. Achei a pasta, selecionar, pronto. Ele vai dar esse aviso aqui, você pode clicar em Yes ou No, tanto faz. E tá aqui, eu tô com a pasta aberta, ela não tem nada. Eu vou criar agora um arquivo aqui dentro dessa pasta, vou chamar ele de index.html, certo? E vou dar um Enter. Ótimo, ele criou o arquivo aqui, já tem um arquivo dentro dessa pasta. E aqui no HTML, no arquivo, eu vou digitar HTML5, 2.5, que o Visual Studio já vai criar a estrutura do HTML para mim, para não precisar
digitar tudo, né? Só vou mudar aqui de EN, né, no lang, aqui ó, HTML lang para PTBR, BR maiúsculo aqui, beleza? O título aqui eu vou chamar esse documento de Trabalhando com Tabelas, tá? Então vamos colocar, ó, Trabalhando com tabelas, beleza? Até aí, sem novidade nenhuma, tudo tranquilo, né, pessoal? Então, aqui, ó, na nossa página principal, a gente vai criar duas pastas. Então, eu vou criar aqui a primeira, né, ó, clica aqui no desenho da pasta, ele vai pedir para você inserir o nome. Eu vou digitar IMG, que é a minha pasta de imagens, onde eu vou jogar as imagens. E eu vou criar também a CSS. Então, eu vou clicar aqui também, na pastinha, e criar a pasta CSS. Então eu tenho a pasta CSS, a pasta imagem e o arquivo index, que estão todos dentro de tabela. Se você ir lá na sua pasta, onde você tinha criado, ó, se você reparar aqui, ele fez a modificação para você. Ó. Vamos lá, é Aguinaldo, playlist dev, tabelas. Se você entrar aqui em tabelas, ó, é a pasta CSS, a IMG e o arquivo index que eu criei lá no Visual Studio, ele cria para a gente ali, certo? Então vamos começar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos do básico, né? Do básico para a gente entender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o Excel. Melhor Excel, o Excel por enquanto. Deixa ele aberto aqui que eu vou explicando para vocês. Deixa ele ali. Eu vou criar aqui uma tag que chama Table. Table, o que ela faz? Ela cria uma tabela, né? Table em inglês, tabela. Nesse momento, o que eu vou até executar aqui, ó, deixa eu executar para vocês verem. O que aconteceu? O que o HTML fez? Ó, não tem nada na minha página, nada, tá vendo? Vou fechar aqui. Porém, repare aqui que ele já mudou o título, né? Que a gente mudou lá, ó, Trabalhando com Tabelas. E aqui não tem nada. Ué, mas eu criei a tabela aqui, não criei? O que ele fez foi o seguinte, pessoal, ó. Foi isso aqui, ó. Ele pegou e criou um conteúdo desse tipo, ó. Desse jeito aqui. Só que como não tem nada, então ele não aparece aqui. Ele não aparece na nossa página, entendeu? Não vai aparecer, não tem nada ainda. Beleza. Só para a gente entender o conceito aqui do que é a table. Dentro das tables, a gente tem um cara que é o TR. TR, ele insere uma linha, tá? Toda vez que você abrir o TR, você fecha o TR, assim como o table. O que ele fez agora? Ele fez o seguinte, ó. Ele chegou aqui, ó, e criou uma linha. Ele criou essa linha aqui. Vamos até mudar a cor aqui, ó. Pra você entender, ó. Ele acabou de criar essa linha. Só que, como a gente não tem nada, se você atualizar aqui, nem precisa que ele tá rodando um live server, ele atualiza automático. Ele não tá aparecendo nada. Não aparece porque eu não coloquei conteúdo nenhum. Se eu vim aqui dentro agora e colocar um teste aqui, ó, digitar teste, salvei. Repare que ele apareceu teste. O que ele fez? Ele veio aqui, ó, e digitou teste. Nesse campo aqui, ó, né? Foi isso que ele fez, tá? Mas a gente não vai fazer isso. Isso aqui é só para vocês entenderem, né? Dentro do TR, que é a linha, a gente tem um cara que se chama TD. Então eu vou dar um enter aqui, ó, para o TR ficar lá para baixo e vou criar o TD. O TD, quem é o TD na minha tabela? Para você entender. O TD é esse cara aqui, ó, essa célula. Então, ó, esse cara é um TD. No caso lá, do que a gente criou aqui agora, como tem um único TD, né, então nós temos a tabela inteira, uma linha e uma célula. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, em vez de criar uma célula pequenininha, ele vai criar uma célula gigante. Porque só tem uma. Se eu criar outro TD, ele vai vir e vai criar outra célula. Outra e assim por diante. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou criar 3 células lá, só para vocês entenderem. Ó. Por exemplo, TD aqui, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Então dentro dessa linha eu tenho 3 células. A célula 1, a célula 2 e a célula 3. Salvei aqui, ó. Se você vir olhar na web, ó como que tá. 1, 2, 3.
Por quê, pessoal? Porque ele fez assim, ó, ele jogou 1, 2 e 3. Bom, pessoal, para a gente poder ir visualizando aí as modificações que a gente fazer aqui no HTML, vamos criar já a nossa folha de estilo lá do CSS. Então, para isso, ó, eu vou clicar aqui em cima da pasta, né, do pasta CSS e clicar em novo arquivo. Clicou em novo arquivo, ele pede para eu renomear. Eu vou chamar ele de style.css. Vou dar um enter, ele vai abrir aqui, eu já posso editar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um reset. Então, asterisco, abre e fecha chaves, padding, o padding 0, a margem também 0, e o box size, border box, tá? Isso aqui a gente já dá um reset na nossa página para resetar em todos os navegadores. E o que eu vou fazer agora? Eu vou personalizar a table, né, que é a tabela. A minha table eu quero que ela mostre uma borda de 2 pixels, solid black. Black preto, né? Opa, tem que ter um espaço aqui, depois o solid black. Pronto, isso aqui é só pra gente testar. Vou salvar aqui, beleza. E vou lá olhar como é que tá a minha página HTML e não apareceu borda nenhuma. Por que que não apareceu? Simples. Porque nós precisamos informar para o HTML que nós queremos utilizar essa folha de estilo para poder modificar o design da nossa página. Então, como é que eu faço isso? Simples, ó. Aqui no próprio Visual Studio ele já meio que tem a opção aqui para você criar, ó. Link, Hell, Style Sheet, e aqui ele pede para você colocar o endereço da onde está a sua folha de estilo. No nosso caso, ó, ela está em CSS barra, ele já aparece aqui, ó, Style Sheet. Pronto, e aqui eu só complemento com Media Screen, só para desencargo de consciência. Media Screen, ótimo. Eu vou salvar, agora é para ter borda lá na nossa página. Pronto, ó, já criou uma borda na tabela. Aí você fala, pô, mas você falou para mim que ele criava essa estrutura aqui. Ele criou justamente essa estrutura, pessoal, só que ele criou assim, ó. Ele criou assim, ó. Vou até explicar aqui como que está criado, ó. Amarelo, aqui e aqui. Ele criou essa estrutura, ó. Aí aqui está o 1, aqui está o 2 e aqui está o 3. Só que como não é espaço curto, lá está assim, ó. Ele criou essa tabela. É uma tabela igual essa aqui, ó, esse espaço, com uma linha, né? Tem essa única linha e 3 células. Se você olhar lá, tá desse jeito. Cadê o HTML? Aqui, ó. Tá desse jeito. Por que que ele não criou aqui as linhas, a borda em volta de cada número? Porque nós pedimos a borda da tabela. E repare que isso aqui é uma célula. Se eu quiser que tenha a borda na célula, eu tenho que colocar uma borda no TD, lá no meu CSS, entendeu? Ó, TD, vamos abrir aqui, vou colocar essa mesma borda aqui só para vocês entenderem. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl S, salvei, tá lá, viu? Agora ele criou as células separadas. Bom, esse vídeo já está um pouquinho grande, então eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.